Boa noite. Vou deixar aqui fixado o tema da live de hoje. Perfil comportamental e o propósito de vida. Propósito de vida dos perfis comportamentais. Estou deixando aqui fixado, Bruno, o tema da live de hoje. Só agora consegui conexão porque não sei o que aconteceu aqui. Minha live não estava entrando. Propósito de vida dos perfis comportamentais. Fixar. Oiê, boa noite. Reti. Re-Hong. Renata, provavelmente, né? Boa noite, Rafael. Tudo bem? Tentar achar. Nossa, tem um filtro aqui tão bonitinho que eu tinha visto. Vamos ver se eu encontro ele aqui de novo. Tão fofinho. Tão fofinho. Cadê você? Não é esse. Olha esse, quanto que eu fiquei. O zóio azul. Vamos ver se não. Esse escureceu muito. Vamos lá. Só mais um minutinho a gente já começa, viu, gente? Olha que interessante. A gente pode colocar qualquer filtro, até de figura, de imagem. Vamos deixar esse aqui, então. Não era esse, hein? Ah, pronto. Vou deixar esse da Maíra. Maíra Card. Curti esse, hein? Beleza. Vamos lá, então, gente. Começar a live de hoje. Ah, Jesus! Tô muito louca com esses filtros aqui. Eu não tô sabendo ainda mexer no YouTube também. E eu comecei programei aqui a live e não tá rolando. Essa não sou eu, desculpa aí. Vamos achar uma outra mais condizente com a minha pessoa. Aí tá vendo? Muda demais essas coisas. O que eu tinha achado era só bonitinho, não mudava tanto o rosto. Ah, esse aqui tá bom. Vamos lá então. Tô arrasada, tô começando essa live arrasada, gente, porque não tá funcionando aqui no meu YouTube. Ainda não consegui mexer, não tem uma live que eu consegui fazer direto no YouTube. Vou ter que fazer aqui então e subir depois pro YouTube. Eu programei ela pra acontecer agora e não aconteceu. Vou tentar fazer ela, né, acontecer aqui automaticamente. Vamos ver se sai. Título, Live 06. Propósito de vida. É hoje, hein, gente? Não vai embora não, fica aí, que é hoje que a gente vai encerrar esse assunto aqui e vai todo mundo ter conhecimento do teu propósito de vida. Propósito de vida e os perfis comportamentais. Tá, vamos ver se agora vai. É estranho, porque... Ai, não tá funcionando a webcam. Não, vai ficar pra depois. Essa live do YouTube não vai rolar. Então tá, vamos fazer só aqui no Insta mesmo. Se você conhece alguém que tem interesse, se você tem interesse que alguém que você conheça saiba um pouco mais sobre o propósito de vida dela, compartilha aqui no aviãozinho, clica nesse aviãozinho aqui, puf, compartilha com seus amigos que você acredita que vai fazer muita diferença na vida deles. Se eles souberem se encontrar o propósito de vida deles. Esse microfone tá dispensado porque não vai rolar YouTube. Vou fazer mais teste amanhã para poder rolar o ao vivo do YouTube. Que aí ficam duas plataformas, fica mais interessante, né, gente?
Vamos lá então, bora trabalhar, bora falar da gente, bora falar de coisa boa, bora falar do nosso interior, bora falar de coisa que vai resolver a vida da gente, que vai deixar a gente mais feliz, mais equilibrado, mais contente e muito mais próspero, né? Vamos falar de quê? Vamos falar de propósito de vida. Aline, boa noite. Bárbara, boa noite. Bárbara Vassimon, Rafa, boa noite. Vamos falar então, encerrar, na verdade, o assunto que eu comecei ontem. E ontem, como a live tem apenas 1 hora de duração, a gente não consegue, às vezes falei, eu sou meio prolixa, né? Que é a pessoa que fala muito. Às vezes a gente não consegue terminar o assunto. Então ontem eu iniciei o propósito, esse compromisso meu com vocês aqui no Instagram é oferecer conteúdo de qualidade gratuito às 19 horas, todos os dias, exceto os sábados, referente ao perfil DISC, referente aos 4 tipos de comportamento: dominante, influente, estável e cauteloso, que vem aí dos 4 temperamentos: fleumático, sanguíneo, colérico e, qual que eu não falei? Fleumático, sanguíneo, colérico e melancólico. Então, os 4 perfis comportamentais, a forma como a gente age, vem desses temperamentos. Eu estou fazendo uma sessão todos os dias falando sobre isso, porém, com nomes aí, com temas diferentes dentro da linguagem, dentro da análise, do enfoque sobre o perfil comportamental de cada um, que é muito diferente. Cada um tem um perfil comportamental, que pode ser um alto de cada um dessas 4 características que eu falei, ou não, pode ser combinação de 2 deles, ou pode ser a combinação de 3 deles, ou até mesmo a combinação de 4 desses perfis. É muito bacana, né? Porque a gente tem uma infinidade de possibilidades de apresentar o nosso comportamento para o mundo, para as pessoas. Então, cada um é muito diferentinho um do outro. Como a gente é muito diferentinho um do outro, eu tô falando de temas aqui relacionados aos seres humanos, temas relacionados a autodesenvolvimento e autoconhecimento, e eu preciso, então, falar sobre esses temas dentro da linguagem e da ótica de cada um desses perfis. E aí ontem eu falei bastante do propósito de vida, que é o tema de ontem e que é o tema de hoje, que foi o tema de ontem e é o tema de hoje. Falei bastante do propósito de vida dentro do perfil D dominante e o I do influente, porque como a terminologia é DISC, eu começo sempre pelo D do dominante, depois o I do influente, eu sigo a lógica, né, da nomenclatura da ferramenta. Porém, ficou muito pouco falado aqui os perfis estável e cauteloso, estável e conforme. A gente acabou falando pouco. Eu senti então a necessidade de voltar esse tema hoje de novo, falar com vocês e deixar esse vídeo aqui, mais esse gravado, porque esse fica todo gravado no YouTube, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me perguntem. Tô aqui para responder, para tirar as dúvidas de vocês e vamos falar do tal do propósito de vida. Propósito de vida, que é um tema que está muito em alta e a gente sabe que está relacionado a quê? Aquele grande objetivo. Aquele objetivo que a gente nasce, cresce e envelhece pensando naquilo e para aquilo. A gente respira aquele propósito, aquele objetivo, né? E é lógico que todo mundo quer sentir o que muita gente a gente percebe que sente. Aquele brilho nos olhos, aquele aquecimento no coração, aquela coisa boa, aquela paixão pelo que faz. Porque tem gente que está trabalhando para se conhecer, para encontrar aquilo que vai fazer o olho dele brilhar, né? Mas não consegue encontrar. E é por isso que é tão importante a gente falar de propósito de vida. Porque na realidade, gente, todo mundo tem um propósito. Todo mundo tem um grande propósito na vida. Não haveria nenhum objetivo da gente estar aqui na Terra, habitando a Terra, se não houvesse um grande propósito, a não ser comer, né, dormir e pagar boleto. Então, isso tudo foi o que a nossa vida, o mundo capitalismo, hoje, 2020, trouxe pra gente. Essa é o modus operandi da sociedade na qual a gente vive hoje. Mas não é isso. Não é esse o objetivo, não é esse o propósito. Tem uma professora que eu gosto muito da Escola Nova Acrópole, a Lucilena Galvão. Ela fala muito a respeito da identidade, que é muito importante a gente definir a nossa identidade e a gente precisa ter um propósito maior, mas ela não usa a palavra propósito e agora na minha cabeça não veio exatamente a palavra. Fábio, boa noite, seja bem-vindo. Ela usa uma palavra que é como se fosse assim, uma diretriz para a vida dela. E essa palavra, que no caso dela está relacionado à justiça
e uma outra palavra que agora eu esqueci. A justiça e esse outro mandamento, essa outra regra são fundamentos para a vida dela acontecer em todas as áreas. Então ela tenta ser justa todos os dias quando ela acorda, no trabalho, na vida pessoal, na vida financeira, em todos os sentidos da vida dela, senão ela não encontra sentido de viver. Porque isso é o que faz a vida dela mover. Isso é o que ela encontrou de melhor dentro dela. Isso é o que ela tem para dar para todo mundo. Isso é o que ela tem sobrando. Isso é o que ela sabe fazer de melhor. Então, quando a gente define a nossa identidade, quando a gente define o que a gente tem de melhor para oferecer para os outros e para oferecer para a gente está definindo a nossa identidade. E a nossa identidade está muito relacionada ao propósito de vida. Então, o propósito de vida está, sim, relacionado ao objetivo, tá? Que você vai seguir sempre. Está relacionado aos valores que permeiam essa vida e essa perseguição desse objetivo. Então, é muito mais profundo do que só aquilo que você faz ou aquilo no qual você trabalha, na área na qual você trabalha. O propósito de vida está relacionado aos seus valores, ele está relacionado à sua missão de vida, ou seja, para que você veio, para que você está aqui hoje na Terra. Qual é o diferencial? Qual é o seu diferencial? Qual é a sua missão aqui? E aí, quando a gente fala de missão, a gente pergunta assim, ó, o que você acha que você precisa fazer? Para que? Com qual diferencial você consegue fazer isso? E para quem? Qual é o público que você quer atender? O que, para quem, quando, onde e como? É isso. Isso é o seu diferencial de vida, esse é o seu propósito. Só que quando a gente fala nesse sentido estratégico, quando eu vou dar consultoria para uma empresa, a gente analisa a missão da empresa desse jeito, né? O que você faz, com qual diferencial e para quem? Essas são as perguntas básicas. O que, como que você vai fazer, ou seja, qual é o seu diferencial e para quem? Isso é o seu propósito, essa é a sua missão. Então, a missão de uma empresa, quando a gente fala em missão empresarial, né, por exemplo, a gente está traçando a estratégia dessa empresa ao longo da vida dela. Ela pode mudar essa estratégia? Pode, mas quando uma empresa nasce, ela nasce com um propósito, ela nasce com uma missão, né? Então, quando você cria uma empresa, você precisa colocar aí bem definidinho o que ela vai fazer, para quem e com qual diferencial. E não é diferente com a gente, ser humano. Quando a gente nasceu, a gente já veio aí encomendado para fazer alguma coisa, para agir na humanidade, na sociedade, na terra, agir com as pessoas, servir as pessoas. Eu acredito muito nisso e eu vou trazer para vocês aqui hoje ainda uma reflexão espiritual também no sentido do propósito de vida, né? E eu quero que vocês entendam que propósito é o mesmo conceito do propósito para a empresa e o propósito para a gente enquanto indivíduo. Então, o propósito da empresa é a missão da empresa e o propósito o nosso propósito de vida também é a nossa missão de vida. Qual é a nossa missão? Você sente que você tem uma missão? Você sente que você veio, de fato, encomendado aqui para essa terra, para que a sua vivência seja boa, produtiva e de servidão para alguém de uma maneira diferenciada? O que você consegue fazer de melhor? Aí muita gente se perde, né? Ontem eu dei uma dica aqui para vocês, que é uma dica muito valiosa, que é o cerne do pensamento do propósito de vida, que está relacionado aqui, está relacionado ao pensamento da reflexão seguinte: o que é que eu faço que brilha os meus olhos? O que é que eu faço que arde o meu coração? O que é que eu faço que eu tenho paixão, que eu faria até de graça? O que eu faço que me traz um retorno, que eu preciso fazer isso porque no meu emprego, que é onde eu tenho meu salário, eu não sinto isso, mas aquilo que eu faço de graça às vezes, eu tenho o retorno que eu preciso. O que é? Você consegue transformar essa coisa que você faz em alguma coisa rentável para você? Você consegue monetizar isso? Melhor ainda, porque a gente de fato precisa, né? Assim, a maior parte da vida a gente passa trabalhando, né? E a gente precisa encontrar prazer no trabalho que a gente tem. Então, o propósito de vida, ele tá, sim, relacionado ao trabalho. E você precisa, sim, colocar um propósito de vida no seu trabalho, inserir um propósito de vida no seu trabalho. Desde que você se conheça e saiba exatamente qual é a sua missão aqui, você não vai ter dificuldades de saber exatamente qual é o seu propósito, né? E qual trabalho vai te fazer bem, qual trabalho vai
trazer essa plenitude, essa completude que a gente tanto busca, tá? E aí, gente, vamos falar mais um pouquinho aqui do que é e como praticar esse propósito de vida no dia a dia da gente. Já falamos que sim, é importante. Por que é importante ter um propósito de vida? Porque a gente vai fazer com muito mais tesão, com muito mais, vontade tudo aquilo que a gente faz. Não só a gente vai acordar com mais vontade, mas a gente vai sentir um desempenho maior no trabalho, a gente vai sentir que a gente está de fato trazendo alguma mudança com o que a gente faz, com a forma como a gente fala, com a forma como a gente se comporta, com a forma como a gente lida com os problemas no dia a dia. Porque depois que você tem um propósito, depois que você tem um objetivo que te aquece o coração, fica tudo muito mais fácil, tá? Então é sim importante ter um propósito. Mas se você não tem, se você não sabe qual é o seu, não precisa se desesperar. A gente está aqui para se encontrar, é para evoluir. Nós estamos aqui para nos evoluir. E o propósito desse perfil do Instagram e o propósito desse canal, se você está assistindo depois esse vídeo no YouTube, é fazer com que você se encontre e se defina. E consiga trazer o melhor que tem dentro de você para fora. E consiga dividir com o mundo tudo que você tem de melhor. Porque quando a gente age genuinamente dentro daquilo que a gente acredita, quando a gente segue a nossa verdade, a verdade do nosso coração, as pessoas não têm dúvida de que você está se doando, de que você está sendo verdadeiro, de que você está sendo sincero. E essa é a coisa que mais conecta pessoas, a sinceridade, a verdade. É impressionante como as pessoas hoje em dia têm falado muito em como vender mais, vamos atuar no marketing digital e como é que faz para ganhar mais seguidores. Isso daí, gente, não há saída para quem pensar apenas no resultado. Se você pensa no resultado e não pensa no seu propósito, em quem você vai de fato mudar, em qual pessoa que você vai de fato beneficiar, se você se esquecer que por trás aqui dessa máquina, desse celular, existem seres humanos, se você por algum momento se esquecer ou duvidar dessa questão poderosa que é o relacionamento humano, você vai cair e vai dar um tiro no pé. Não há crescimento nem no Instagram, nem financeiro, nem na vida da gente, nem porra nenhuma, se você não se lembrar de que você é humano e de que o outro que está aqui do outro lado também é humano. E a gente precisa se conectar de uma maneira que seja de fato real, verdadeira. A gente precisa de verdade. O ser humano precisa sentir. Eu tô aqui disposta a trazer esse conteúdo para vocês todos os dias. Ah, mas eu preciso sentir que de verdade a Camila quer trazer o conteúdo. Porque se eu sentir que a Camila quer me vender alguma coisa no meio da live, eu vou sair da live. Né? Porque a gente já vai sair, a galera já vai saindo da live por outros motivos. Todo mundo tem coisas acontecendo o tempo todo. O celular toca, você tem que atender. Vem uma mensagem no WhatsApp, desfoca. Normal, é assim a vida. A minha ideia, gente, é trazer aqui para vocês essa questão hoje, que eu não falei ontem, que está relacionada muito intimamente ao propósito de vida, que é a verdade interior. O que tem dentro de você que está relacionado ao coração, que está relacionado ao que você ama, que está relacionado àquilo que de fato te deixa assim, né? Apaixonado, maravilhado, estagnado. Você pode trabalhar 15 horas, 20 horas nisso que você nem se cansa. Porque a recompensa é tão grande, a recompensa o espiritual, o emocional é tão grande que você não sente que você está se doando, trabalhando, desgastando. Você não sente o cansaço físico. Porque a compensação espiritual é muito maior. E isso é o propósito de vida. E como encontrar esse propósito de vida? Fazendo uma reflexão sobre tudo que você ama, fazendo uma reflexão sobre aquilo que mais de fato aquece o seu coração e faz os seus olhos brilharem. E existe um bom exercício para a gente fazer, que é o quê? Reflexão das lembranças, das memórias que a gente tem da nossa infância. Porque quando a gente é criança, a gente é puro amor. Enquanto a gente é criança, a gente brinca com aquilo que está dentro do coração da gente. A gente exerce o nosso dom maior. A gente coloca o nosso dom maior para fora, né? É uma possibilidade de você conseguir se encontrar analisando as memórias da infância. Se você, às vezes, teve uma infância com pouco acesso à cultura, à educação, e às vezes o seu universo de cognição, de imagens, de situações mentais é mais reduzido, se você foi uma criança que não teve muito acesso a contatos pessoais, obviamente vai ficar mais difícil da gente ter memórias relacionadas à vivência.
Deu uma pausa aqui, até avisou que foi com relação por causa da baixa conexão, mas já voltou. Então, a gente consegue ter essas memórias e fazer uma correlação com o nosso propósito, tá? Salvas as exceções das pessoas que não tiveram esse estímulo na infância, um estímulo social e cognitivo tão fundamental a ponto de formar imagens das diversas possibilidades de atuação, né, de profissão e etc. Então vamos fazer eu convido você que está aqui comigo a fazer esse exercício. Vamos fazer esse exercício. Reflita sobre como você foi na infância. Faça aí essa recapitulação. Vamos recapitular, vamos lembrar se você tinha alguma tendência a ser mais racional, a ser mais emocional. Se você é uma pessoa que tem aí muita facilidade para a área de exatas, você vai se lembrar que você tinha tendência a ser, desde pequeno, uma criança já mais racional e de não se apegar tanto ao sentimento e às pessoas e focar muito na lógica, né? Gostar de brinquedos, atividades que envolvessem lógica. E aí você pode tanto ter um perfil alto D, voltado para a dominância, quanto você pode ter um perfil alto C, voltado para a conformidade, para o perfil que é mais cauteloso. No caso, seria mais introvertido e o dominante mais extrovertido. Agora, se você tem recordações da sua infância muito bem marcadas, nítidas e definidas, de que você era uma pessoa, uma criança muito emotiva, muito emocional, muito passional, onde você tinha de fato muito amor pelas pessoas e gostava de demonstrar esse amor e de sentir esse amor. Então, provavelmente você é uma pessoa que tem um perfil mais voltado para o estável ou para o influente. Se é mais extrovertido, influente. Se é mais introvertido, perfil estável, certo? E agora, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre como é o perfil estável e o perfil conforme dentro desse aspecto da análise do propósito de vida, que ontem a gente falou muito do dominante do influente, o estável e o conforme cauteloso não ficaram tão claros assim. Bora falar então de propósito de vida desses perfis, certo? Quem estiver aqui com a gente, Clarinha, boa noite, seja bem-vinda. Pode fazer perguntas, fiquem à vontade. Hoje nosso tema é propósito de vida. Eu tenho um? Eu preciso ter um? Como que eu faço para encontrar o meu? Esse é o tema de hoje, tá? Poliana, seja bem-vinda. Na live de ontem a gente já falou de propósito de vida, mas eu trouxe esse tema de volta porque na 1 hora a gente não conseguiu encerrar o assunto, tá? Então, lembrando que a gente possui 4 tipos de temperamento humano. Nesses 4 tipos de temperamento, a gente consegue perceber que tem pessoas que nasceram com um perfil mais agressivo. Não agressivo no sentido de bater, também até, tem que até tomar cuidado, porque sim, essas pessoas até são pessoas que têm mais tendência, sim, porque o sangue corre nas vezes mais rápido, sabe assim? Essas pessoas são as dominantes. Essas pessoas, como elas são mais assim, extrovertidas demais, competitivas demais, são pessoas que precisam olhar um pouquinho para esse lado do temperamento e entender que se elas nasceram com essa força, com essa qualidade dentro delas, por que não utilizar essa força, essa qualidade para um propósito muito maior? Entende? Como o nosso propósito de vida pode estar relacionado ao perfil comportamental? E o perfil estável? Como é o perfil estável dentro dessa busca, né, do seu propósito de vida? O perfil estável, ele é um perfil um pouco mais acomodado do que a maioria dos outros. Ele é um perfil que ele tende a se sentir e buscar mesmo, né, uma segurança. E ele, quando ele se sente um pouco seguro, ele não busca novas saídas, novas soluções. Então, o perfil estável, ele geralmente não se sente à vontade, não se sente bem trabalhando com áreas que tendem a ser inovadoras, onde você tem que buscar saída, solução para problemas o tempo todo, onde você tem que ficar se movimentando o tempo todo para sair de onde você está. A área de inovação é uma área que o estável tem que fugir, ele nunca vai se sentir à vontade. Áreas onde você precisa se desdobrar o tempo todo, né? Óbvio que hoje a gente sabe que tudo muda e a gente precisa acompanhar o mundo. E aí fica uma oportunidade de melhoria para o perfil estável. O perfil estável precisa trazer aí à tona algumas outras características que vão equilibrar esse medo, essa insegurança, esse medo do novo.
Então, o perfil estável, independentemente da profissão que ele escolher, independente do propósito de vida que ele escolher, ele precisa entender que ele precisa encontrar dentro dele algumas forças que compensem esse medo, essa insegurança, e é possível que isso seja feito de uma maneira muito tranquila, sem traumas, porque trauma a gente já viveu muito, já tem muita questão para resolver aí da infância. Agora na vida adulta é só alegria, dá para fazer de uma maneira tranquila, dói um pouco, mas a gente já tá crescidinho, a gente supera, a gente dá conta, tá? Então, a dica que eu dou pro perfil estável é: trabalhe sempre para encontrar o seu propósito de vida, entendendo que o seu perfil, ele busca a segurança e ele busca a conexão com o próximo. Mas ele não busca se conectar com o próximo de uma maneira onde ele toma frente. Não. Geralmente ele prefere. Por que eu falo sempre essa questão do geralmente? Porque eu tô falando de um alto S. Se esse S tiver combinado um alto estável, né, um perfil estável que tem uma grande concentração ali da estabilidade dentro da personalidade dele. E outro volta a repetir. Como é que eu vou saber qual percentual do meu perfil que está concentrado no estável, qual perfil? Me chama depois no privado que eu vou te contar como que você faz esse teste, tá? Gratuito, disponível na internet, todo mundo pode fazer. Então, se você é um cara alto S, você tende a querer trabalhar com questões que não envolvam mudanças bruscas, trabalhos que não envolvam mudanças bruscas, trabalhos que envolvam uma certa estabilidade. Muitos desses perfis vão para a carreira pública porque acreditam e encontram no concurso público aquela segurança que ele busca. Essas pessoas sim querem conexão com pessoas, mas eles não querem ser protagonistas, eles não querem falar. Eles gostam de estar perto, eles se preocupam com as pessoas, mas eles são bons ouvintes. Eles estão sempre ali se colocando, se posicionando no segundo plano, porque ele não quer holofote. Ele não quer ser, né, o centro das atenções. Ele gosta de estar perto de pessoas e se conectar com pessoas, mas não como primeiro plano, como o holofote ali, né, como um influente, por exemplo, seria. O influente se sentiria super à vontade no meio de um palco, no meio de um, né, com o microfone na mão. Que, por exemplo, eu tenho uma grande percentual da minha personalidade é influente, então eu já lido bem com isso, né? Mas existe também essa questão do estável desenvolver as habilidades dele. Então é muito comum você ver um perfil, às vezes até alto, S, e quando ele desenvolve as habilidades dele de comunicação, as habilidades dele de timidez, onde ele deixa isso para trás, vai conseguindo deixar isso já, né, como uma coisa do passado, eles se tornam muitas das vezes grandes líderes, porque o perfil estável, ele tem uma visão humana muito grande. E o cara, quando é líder, ele precisa olhar para sua equipe, ele precisa olhar para as pessoas, ele precisa de fato passar uma confiança para essas pessoas. E a equipe sempre gosta do líder estável. O líder estável é aquele chefe que você sente que tá te dando aquele apoio. Aquela galinha que bota os pintinhos debaixo da asa, sabe? É muito legal. Quando o perfil estável se encontra num cargo de gestão e desenvolve as habilidades aí técnicas de um gestor no sentido da oratória, no sentido da persuasão, o cara vira um fenômeno. E olha que engraçado, teoricamente, a gente teria que falar que assim, não, dominante, o perfil dominante é o que vai ser o melhor líder, porque ele é racional, e ele foca na meta, ele foca no resultado, e ele até teoricamente, né? Nasceu com ele uma coisa ali do empreendedorismo, da visão. Porém, todos os perfis têm uma grande amplitude aí de possibilidade de atuação e de melhoria e de desenvolvimento. E cada vez mais, quanto mais a gente falar sobre isso, gente, não existe perfil bom. Não existe um temperamento bom. Ai, gente, eu nasci com um temperamento melancólico. É horrível porque a gente sente uma tristeza. É o pior perfil. Isso não existe. Isso não existe. Cada perfil tem a sua fraqueza e a sua força. E aí, quando a gente fala desse perfil que tem a sua força e tem a sua fraqueza, a gente consegue desenvolver essas fraquezas.
Essa é a sacada do desenvolvimento humano, que é para isso que eu vivo e respiro e trabalho todos os dias. A gente consegue se desenvolver. O que é forte seu é forte seu. O que é forte, você sabe que é forte. A gente sabe naquilo que a gente é bom. A gente sabe aquilo que a gente é bom. A gente tem. É aí onde você não vai ter dúvida. A gente não vai ter dúvida do nosso propósito de vida a partir de hoje, porque você vai refletir sobre o que eu sou bom, o que eu faço que eu sou bom. A gente sabe no que a gente é bom. Eu sou bom ouvinte, estável é bom ouvinte, você já vai tendo aí algumas dicas. Eu sou boa comunicadora, perfil influente é muito bom comunicador. Provavelmente pode ser que você seja influente. Faça o teste para tirar todas essas dúvidas. E, por favor, minha gente, não me diga que você está perdido na vida. Eu não quero ouvir que você está perdido na vida, que você não sabe qual é o teu propósito na vida, porque não há possibilidade de você não saber o seu propósito na vida depois que você se conhece. Depois que você conhece o teu perfil comportamental, depois que você conhece os seus pontos fortes, pontos fracos, não há como você dizer, eu não sei o que é. O que pode acontecer é você dizer assim, nossa, tem tanta coisa que eu gosto de fazer, eu precisava definir qual desses é o meu propósito de vida. Putz, mas aí, venhamos e convenhamos, né? A gente pode ter agora uma intenção dentro da nossa vida e daqui a pouco essa intenção pode mudar. Que bom que você nasceu aí com múltiplos dons, né? Múltiplas oportunidades de atuação no mercado de trabalho, com as pessoas. Você tem várias oportunidades, várias forças aí e várias oportunidades de agir, de servir na sociedade. E que legal! Isso é uma dúvida que vocês podem ter. Isso é uma dúvida que sempre aparece. Jennifer, Lilian, seja bem-vindo. Malik também entrou. E Messags, eu não sei quem é. Seja bem-vindo, viu? Galera, então falando a respeito desse propósito de vida, a gente de fato vai entender quando a gente perceber aquilo que faz a gente sabe naquilo que a gente é bom. E o perfil estável tem essas questões que eu disse, que é mais? Ele passa muita confiança. Todo mundo confia no perfil estável. Por que todo mundo confia nele? Porque ele tá sempre passando aquela imagem de equilíbrio. Por dentro ele pode estar ruindo, por dentro ele pode estar explodindo, por dentro ele pode estar achando que vai morrer. Mas a imagem que ele passa, por ter um temperamento estável, é de sempre plenitude. É de sempre estar bem, sempre estar equilibrado. Não há nada que incomode, que abale a mente do estável. Essa é a impressão que todo mundo tem. Não só eu, que sou influente, sou oposta, por exemplo. Né? Que sou dominante, sou oposta. Não só eu, mas todo mundo que vê um estável sente-se acolhido. Porque ele é bom ouvinte e todo mundo que te ouve te dá ali a possibilidade de você abrir seu coração, né? E de fato o perfil estável ele é um perfil que tem uma boa, comprovadamente, um bom resultado nesse sentido do guardar segredo, sabe? O perfil estável é maravilhoso pra você contar as coisas, gente. Vai contar segredo, conta pra ele, porque ele é o cara que não vai contar. Não vai sair tagarelando contando pra todo mundo. Então são pessoas muito comuns da gente ter em cargo de confiança nas empresas, tá? Dentro do mercado de trabalho, são pessoas e cargos de confiança, ok? Antônio, seja bem-vindo. E agora vamos falar então do perfil conforme, perfil cauteloso. Como que o perfil cauteloso desponta? E a gente vai perceber nitidamente aí, né? No meio do povo, né? Na multidão. Como que a gente vê e percebe um perfil cauteloso? O perfil cauteloso, que é o perfil melancólico que eu citei agora há pouco, que ele tem um temperamento melancólico, ele tende a ser muito introspectivo, voltado para si próprio, mas ele é muito racional. Ele é extremamente racional, ele é sistemático. Ele é muito sistemático, ele é metódico. Ele quer tudo tintim por tintim e depois ainda dá o acabamento, sabe? Ele é muito perfeccionista, é uma pessoa que gosta de trabalhar na área de qualidade, porque ele é perfeccionista e ninguém como o melancólico, ninguém como o conforme para poder conseguir executar uma tarefa com perfeição. E às vezes até ele excede a perfeição. Então, por exemplo, olha como os perfis são muito diferentes. Como eu falei, o dominante, ele sai fazendo, ele vai na frente, ele chega e vai e faz. Ele às vezes não pensa, ele quer fazer, a preocupação dele é fazer. Ele faz antes de pensar, né?
O conforme, o cauteloso, ele é o cara que ele precisa de tempo. Ele precisa de tempo, ele não é rápido. Até o jeito de andar é mais devagar, o jeito de falar é mais devagar. Ele precisa de tempo para executar, porque ele quer fazer muito perfeito. E o fato dele buscar um perfeccionismo, focar no perfeccionismo, faz com que ele tenha a necessidade de ter mais tempo para concluir as tarefas dele. E faz também com que ele não seja aquela pessoa que consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele não consegue. E ele vai se sentir extremamente incomodado se ele estiver trabalhando dentro de uma empresa que imponha isso, né? Funções que vão aparecendo ali e metas e problemas que vão surgindo a todo tempo. Ele não dá conta disso. Ele vai espanar, né? E ele não fica nem nesse emprego, nem nessa empresa. Ou se ele fica infeliz, sabendo que tem alguma coisa errada, que está dissonante e ele não entende o que é. E ele não sabe exatamente o que está acontecendo, mas o que está acontecendo é isso. É o perfil dele, o temperamento dele, o cérebro dele não funciona desse jeito como está funcionando do dominante ali dentro daquela empresa que está se sentindo super à vontade nessa empresa aí. O dominante, quanto mais coisas você der para ele fazer, mais ele bate no peito e fala assim, nossa senhora, traz mais, que eu tô me sentindo cada vez mais poderoso. Quanto mais coisas você me dá, mais coisa eu faço, mais eu dou conta. Eu quero é isso aí, é movimento, é quantidade, é isso, entendeu? Essa é a sacada, muito diferente, são opostos, né? Mais oposto ainda é o influente e o conforme, porque o influente, além de ser para frente, expansivo, gosta de falar, gosta de comunicar, gosta de agilidade, além disso, ele é emoção. Ele é total coração. Ele enxerga as coisas com o coração, em primeiro lugar. Depois ele raciocina, depois ele pensa. Ele tem um olhar muito voltado para o emocional. Quando ele vai tomar decisões, geralmente ele toma decisões, quem resolve os problemas dele é baseado no coração e não na razão, né? E por isso é tão importante a gente trabalhar a inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? Inteligência emocional é a ciência que estuda como as pessoas fazem para dominar através da mente aquilo que está se passando no seu coração. Então, inteligência emocional é dominar o seu coração. É possível? É possível. É possível você dominar um sentimento? Você não consegue não sentir. Deixar de sentir a gente não consegue, só se a gente for psicopata, aí a gente não sente. Mas a gente sente, a maioria da população, 96% da população, sente, tem sentimento. Então, embora você às vezes brigue com uma pessoa, você fala assim, gente, falei com a pessoa fingiu que não ouviu, a pessoa ficou ali plena, parece que não sente nada. Sente, né? Ela só tá o quê? Equilibrada. Ela sabe como se comportar quando aquele sentimento vem. Ela sabe controlar o sentimento dela. Ela não deixa aquilo vir à tona e destruir a vida dela. Ela não deixa aquilo vir à tona e deixar ela mais fraca, mais para baixo. Não, porque ela sabe que a coisa mais importante que tem na vida dela é ela. Eu sei que a coisa mais importante que tem na minha vida sou eu. Antes de qualquer pessoa, sou eu. E eu não deixo ninguém rebaixar a minha autoestima. E eu não deixo ninguém rebaixar minha autoconfiança. E eu não deixo ninguém estragar meu dia. E aí, às vezes, vem aquela situação no trabalho, aquela pressão, aquele problema financeiro, aquele dente que estraga, que você vai gastar 3 pau, não tá esperando, aquelas coisas. Vem uma tristeza no coração. Veio a tristeza no coração, o que você vai fazer com isso? Aí entra a inteligência emocional. Aí entra o desenvolvimento humano, nesse sentido de você entender que você é emoção, entender que você também é mente e entender que os dois têm que trabalhar juntinho. Muitas pessoas focam só no racional, muitos profissionais estão aí trabalhando só o emocional e a gente precisa, e eu tô aqui para falar para vocês que eu luto para isso, gente, para falar que não dá. Não dá pra gente falar só de razão. Não dá pra falar só de sentimento. Não me venha falar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Igual o médico cardiologista especializa tanto que só sabe do coração e de repente acontece alguma coisa com o cara que é de outro órgão que afeta o coração e ele não sabe fazer essa conexão. Eu sou do tipo que não tem jeito. Você tem que saber de tudo se quiser entender do ser humano. Tem que saber que é mente, corpo e espírito. E se você hoje não está trabalhando para o seu desenvolvimento do seu corpo, da sua mente e do seu espírito,
você não vai conseguir desenvolver porra nenhuma. Nem o corpo, nem a mente, nem o espírito. Vai ficar tudo assim. Entende? Pra gente se desenvolver como um todo, a gente precisa desenvolver todas as 3 áreas. E aí, falamos bastante do perfil estável e vamos falar agora do cauteloso para fechar, porque ontem eu falei bastante do dominante e do influente. Então vamos falar do perfil cauteloso, do perfil conforme, para finalizar, que é esse melancólico, né? Como que ele vai descobrir o propósito de vida dele? Como que ele vai enxergar isso? Da mesma forma que eu disse para vocês, o que vai aquecer o coração dele? O que ele percebe que ele nasceu para isso? O que ele percebe que ele faz com o pé nas costas e, nossa, ele se sente fodão fazendo aquilo? Geralmente são cargos na área de análise financeira, são analistas de sistemas, são pessoas que trabalham ali por trás do computador sem precisar se conectar com pessoas. São pessoas que podem fazer uma diferença foda no mundo, trabalhando aqui atrás de um computador, sem precisar de fato se conectar, conversar, olhar nos olhos das pessoas, porque eles gostam disso. Só que, obviamente, há aí também uma oportunidade de melhoria, né? Onde ele pode encontrar esse propósito de vida dele, mas eu conheço, por exemplo, já tive um namorado totalmente cauteloso, totalmente conforme, e ele desenvolvia sistemas e dentro dessa dinâmica ele tinha que atender cliente, que era o cliente comprava dele, né? Fazia lá. E depois ele veio a trabalhar em empresas enormes, gigantescas, ganhando super bem, mas ele não precisava atender diretamente o cliente, porque quem fazia a captação de cliente era a equipe comercial. Porém, gente, o cliente precisava entrar em contato com ele o tempo todo, porque era uma coisa super manual, artesanal. O cara fez o curso de TI ali achando que não ia precisar ver ninguém na vida, era só ficar ali no computador. Ele tá ali desenvolvendo um software e o cliente precisa falar para ele o que ele precisa naquele software. Então, aquele software vai ser para pessoas que vão para um e-commerce. Com que frequência as pessoas vão acessar? E o que vocês não têm noção do tanto que o cara tem que falar com o cliente. É o tempo inteiro. O tempo inteiro. Às vezes em call, chamada, às vezes no WhatsApp, às vezes em áudio. Mas ele precisou desenvolver esse lado da comunicação. Ele precisou desenvolver aquilo que é embotado no cauteloso, que é o olhar para o sentimento e o coração do outro. É um pouco menor esse lado aí dentro do perfil cauteloso, né? Então, o perfil cauteloso, ele tem essa tendência a gostar do isolamento. Ele se sente bem, ele se sente à vontade nesse clima, porém, ele não vai viver numa bolha, porque isso não existe. A gente vive numa sociedade onde todos nós estamos conectados e dependemos, somos interdependentes, né? Dependemos um do outro de alguma outra maneira ou de outra. Então, é por isso que eu faço esse convite a vocês, para que todos aqui hoje entendam que o perfil, ele é único, ele é teu, né? Ele é ótimo, o seu perfil é maravilhoso. Esse teu perfil comportamental é o melhor que você poderia ter. Você veio com esse perfil porque você precisava, de fato, experimentar, experienciar e utilizar esse perfil para o desenvolvimento do mundo. Alguma coisa foda você tem que fazer. Alguma coisa top que vai te fazer sentir, né, na verdade, assim, aquele amor, a paixão pelo que você faz, você precisa fazer isso. E como que eu vou descobrir isso? Entendendo o meu temperamento. Entenda o seu temperamento. Entenda como foi essa marquinha que você recebeu aí quando você nasceu, né, geneticamente, hereditariamente. Entenda como é isso, entenda como você é, que você vai se sentir super à vontade para de fato executar a sua função na vida, a sua função na Terra, tá? Porque a gente não tá aqui de passagem, nada acontece por acaso. As coisas acontecem porque precisam nos ensinar alguma coisa. Então nós estamos nesse momento passando na vida de algumas pessoas para ajudar essas pessoas. E essas pessoas que estão passando na nossa vida estão passando para nos ajudar. Eu acredito muito nisso. Não só no sentido espiritual, mas no sentido racional mesmo, né? A gente precisa racionalizar tudo e tentar tirar o melhor proveito. E parar de mimimi e deixar o mimimi de lado. E ser bem focado. O que eu posso tirar de proveito nessa experiência que eu tô tendo com esse relacionamento com essa pessoa? O que eu posso aprender? O que a partir daqui eu vou fazer de diferente? Porque até então eu estou aprendendo que isso daqui não está me levando a um lugar muito bacana. Então, o que você tem que fazer? Porque se você está
no mesmo caminho há anos e isso não está te levando a lado nenhum, a única coisa que você precisa fazer é mudar o caminho. Agora, qual vai ser o caminho vai depender de você. Agora, continuar do jeito que tá também não vai te trazer a lugar diferente. Você vai continuar andando, nadando na mesma praia, navegando o mesmo mar. Precisamos experienciar novos mares. Precisamos nos permitir conhecer novos mares. Precisamos nos permitir quebrar a nossa bolha, sair do nosso mundinho, sair da nossa casinha. A gente precisa se permitir se conhecer e conhecer o outro e conhecer o universo do outro, que é um universo totalmente diferente do nosso. E quando a gente se permitir conhecer o universo do outro, conhecer a diferença do outro, porque a gente olha para o outro com o nosso olhar, a gente olha para o outro com a nossa visão de mundo. Tente desaprender, tente se cegar um pouquinho. Tem um escritor que eu li esses dias, eu não estou conseguindo lembrar, que falou que o nosso maior problema de todos os sentidos do ser humano é a visão. O sentido que mais nos engana é a visão. Por que é a visão? Porque a visão, ela te aponta o perigo e ela te bloqueia. Então, se você está num caminho e você vê um abismo, você já vai morrer de medo e já vai vir aquele monte de emoção e aquela coisa. Se você vê uma cobra, sabe assim? É essa questão do desafio da visão. De todos os sentidos, o que mais nos limita é a visão. Então a gente precisa, às vezes, deixar de enxergar, fechar os olhos e abrir os ouvidos e ouvir mais um pouco. E ouvir o outro. Entender o que o outro tem, o que o outro quer de você. E ser mais sincero. Então, o que eu proponho nisso tudo é a sinceridade, a escutatória que precisa ser desenvolvida, mais do que a oratória. Escutar, ouvir o próximo e a verdade. Ouvir a verdade. Eu postei aqui no Instagram, nos stories, hoje, uma frase que me marcou muito, que foi dizendo assim: a sua intuição grita. A nossa intuição, ela grita, ela não fala, ela grita. Quando você ouvir a sua intuição, quando você olhar para si, para dentro, através de meditação, através de questões, perguntas, reflexões, terapia, filosofia, quando você se ouvir, você vai verdadeiramente entender quem você é. E você vai escutar o seu propósito. E você vai entender o propósito do outro. Deixa eu ver quem ficou aqui na live até o final. Nós vamos fazer um sorteio. Andressa, maravilhosa. Você viu que você ganhou o e-book de ontem, do sorteio de ontem? A Aline tá aqui ainda. Obrigada, amiga. E a Josi, que linda. Saudade de você, Josi. Ô, Josi, você entrou agora, mas pode acompanhar o finalzinho da live. E eu tô fazendo um sorteio, tá? Vou incluir você aí também. De um livro que eu escrevi em formato digital. É um e-book onde eu uso programação neurolinguística para reprogramar as crenças limitantes que nos bloqueiam, que vieram da infância e que estão dentro do seu subconsciente, quer você queira, quer não. Às vezes a vida tá uma bosta, a gente não sabe por quê, porque tá tudo no nosso inconsciente dizendo assim, você não pode, você não consegue, e aquilo encapsulou, né? Só que dá para tirar. Dá pra gente pegar essa cápsula, quebrar e pegar esse breguetinho que já tá ali e jogar no lixo? Não vai dar para jogar no lixo, infelizmente. A sua vida, tudo que aconteceu, aconteceu. Você é quem você é hoje, graças a Deus e graças a quem, tudo que você passou, graças às pessoas que te formaram, é isso aí que você tem. Então você vai pegar isso daí que você tem e vai transformar numa coisa melhor. A gente vai pegar essa crença limitante e vai dar uma garibada nela e vai transformar essa fraqueza numa força. Dá para fazer isso? Não só dá, como eu faço todos os dias. Como vários dos meus clientes que adquiriram um livro ou que tiveram foram agraciados aí nesse sorteio. Também tiveram a oportunidade de refazer. Já fiz esse exercício com a minha mãe, senhora minha mãe, que foi muito bacana o exercício com a minha mãe, porque ela queria fazer uma casa, construir uma casa. E ela se acha velha, já se acha, né, aposentada, acha que não tem dinheiro e tal e tal. E é contra a terapia, aquele povo mais antigo, né?
Aí eu falei, mãe, deixa eu fazer um exercício com você. Fiz um exercício de programação neurolinguística usando esse método que está no livro. E ela começou a construção da casa dela. Tá quase terminando a casinha, toda empolgada. Comprou o lote, comprou o terreno, construiu a mulher sozinha, gente. Minha mãe tem 65 anos, sozinha ela fez a casa. Decoração, já tá programando tudo. Ela assiste o dia inteiro o vídeo no YouTube, tá a coisa mais linda de ver. De repente você tá com 65 anos, você já não tem mais muito assim, né? Objetivo assim de vida. Aí você encontra um sonho adormecido e consegue correr atrás. Eu fiquei muito feliz por ter conseguido trazer isso para ela. E eu quero trazer isso para vocês, para todo mundo. Eu vou sortear esse e-book, tá? Para essas 3 pessoas que estão aqui acompanhando o finalzinho da live. E Andressa, vou te enviar, eu pedi depois me passa o seu WhatsApp pelo direct para eu poder te mandar no WhatsApp, tá? O livro. E antes de terminar, eu quero fazer telefone. Eu quero fazer uma observação, rapidinho. Eu quero fazer uma leitura para vocês, se vocês me permitem. Se ficar chato, me fala. Se vocês não quiserem também assistir, não precisa. Mas eu achei essa passagem... Pausou aqui. Eu achei essa passagem muito linda. Quando eu estava falando de propósito de vida, eu todos os dias leio a Bíblia, abro a Bíblia e eu sinto que Deus fala comigo. Independente do assunto do que eu estou precisando, Ele sempre fala comigo. Ele sempre tem a resposta de todas as minhas dúvidas. E eu perguntando a respeito de propósito, para trazer uma palavra para vocês, eu recebi uma mensagem muito linda que eu quero ler, compartilhar aqui com vocês. Então eu vou ler, é rapidinho, tá? Uma pequena passagem aqui de Coríntios. Eu não sei explicar os números, mas vamos lá. Há diferentes dons, mas há o mesmo Espírito. E há diferentes maneiras de servir. Contudo, há o mesmo Senhor. E há diferentes atividades. Contudo, é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. É o Deus que está dentro da gente que está realizando por nós. Entenderam, né? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um com um objetivo benéfico. Pois a um é dada a palavra de sabedoria por meio do Espírito. A outro, a palavra de conhecimento, segundo o mesmo Espírito. A outro, a fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, por esse único Espírito. Ainda outro, a realização de obras poderosas. A outro, o profetizar. A outro, o discernimento de expressões inspiradoras. A outro, diversas línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, que distribui a cada um individualmente, assim como quer. Eu achei lindo e tem super a ver, né, com o que a gente está falando aqui desde ontem. E essa palavra veio para mim hoje, para que eu consiga falar de propósito de vida. E como eu falei para vocês, essa é a minha forma de trabalho. Eu não consigo falar de desenvolvimento mental e desenvolvimento emocional sem falar do desenvolvimento espiritual. Tá tudo conectado. E cada um tem o seu caminho. Não é uma religião que é o caminho, não. Cada um tem o seu caminho para entender que todos somos uma coisa só. Se você entender que é através da meditação, através de questões energéticas, perfeito. Se você entender que é através de Deus, que é através do Deus Jesus Cristo, cristão, né, a religião cristã, se você entender que é através de Buda, se você entender, não importa. O importante é você chegar na conclusão de que a gente é tudo uma coisa só. Quando você faz bem para alguém, você está fazendo bem para si próprio. E é isso que eu sinto, e é isso que eu quero muito que todos vocês sintam, que esse propósito de vida ele não está relacionado a você, ele está relacionado a nós, ele está relacionado a Deus, a essa energia que une todo mundo. E que sim, você tem algum propósito muito grandioso, porque sim, você faz parte dessa grande turma, dessa grande equipe que somos, né? Dessa grande luz. E quando você entender isso, quando você colocar isso em prática, quando você de fato começar a servir essa luz, você vai encontrar essa realização que eu encontrei.
esse sentido de vida, esse propósito de vida que eu encontrei e eu também gostaria de compartilhar e desejar para que vocês encontrem, tá bom? Josi, obrigada, viu? Fica com Deus, amore. Que bom que você gostou, que bom que vocês gostaram. Eu queria pedir para vocês depois me darem dicas de conteúdo que eu posso trazer para vocês nas reflexões. Eu geralmente trago reflexões que eu acho interessante, julgo interessante, mas se vocês puderem me ajudar a contribuir, vai ser mais bacana ainda, vai ser mais interessante, vai ficar mais gostoso o trabalho, tá bom? Fiquem com Deus, compartilhem para quem vocês puderem, com quem vocês quiserem, porque para mim isso é fundamental para o crescimento dessa energia, desse trabalho, onde todo mundo está contribuindo com todo mundo. Um beijo no coração de vocês, até amanhã às 19 horas. Um beijo. Fiquem com Deus.